Olá, boa noite a cada um. Que alegria estarmos mais uma vez conectados, mesmo através das redes sociais, mas unidos em prol de um bem maior, que é estudarmos a doutrina espírita. Boa noite a cada um de vocês que está chegando. Boa noite, Rayane. Boa noite, Gisele. Amigo Helder, boa noite. Que alegria, né? Olá, Michele. Boa noite. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Que maravilha, que bom. Enquanto nossos irmãos vão chegando, para a gente acerenar os nossos pensamentos, eu trago uma mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que traz como tema Em Ti Mesmo. É um comentário às cartas evangélicas de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, onde na epístola de Paulo consta: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Emmanuel comenta: escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sobre o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste por meio de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-se no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás da paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento, a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentares, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometestes e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimentos e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstém-se de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Desses comentários evangélicos de Emmanuel a respeito das cartas de Paulo aos Romanos, nos convida a nós pensarmos que iremos valorizar muito mais os gestos de amor, de carinho, de atenção, quando nós também
tivermos passado ou estivermos passando pelas tribulações da vida. É justamente quando estamos na dificuldade que nós vamos reconhecer a importância de receber atenção, de receber um gesto amigo, de receber o carinho e o amor. E aí nós vamos valorizar o quão bom é receber o auxílio para que nós possamos prestar mais significativamente aos nossos amigos e a qualquer outra pessoa que esteja passando por aflição. E nos convida também a lembrar que os momentos de dificuldade são os momentos que nós estamos passando pelo crescimento, pelo progresso, e essas dificuldades têm muito a nos ensinar e que devemos, muitas vezes, nos calar, silenciar e olhar para nós mesmos. E as respostas surgirão quando estivermos em paz e em calma, principalmente após uma prece, entrando em comunhão com a espiritualidade superior e dos nossos mentores espirituais, que soprarão em nossos ouvidos as palavras que precisaremos. Eu quero dar boa noite a quem está chegando agora. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Kate, Ana Lima, Betinha, Tassiana, a Adriana, o Alex, a Kate. Boa noite a cada um de vocês. E nesse exato momento eu quero convidar a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, e todos juntos, em um só coração e em um só pensamento, dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos em pensamento, no propósito de estudar essa doutrina que tanto consola, que tanto esclarece, que tanto nos convida a trabalhar e ao trabalho da reforma íntima. Pedimos o auxílio da Tua espiritualidade amiga, Senhor, na presença dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que estes conosco estejam nesse momento, nos ajudando a compreender melhor as reflexões que serão abordadas essa noite, para que possamos aprender, entender e colocar em prática os convites de amor e de trabalho na seara do bem. Pedimos também, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, no meio das ruas, nas prisões, dentro de casa, enfermas do corpo físico, psicológico, espiritual, que sofrem com essa enfermidade dessa pandemia, onde a equipe médica de saúde continua trabalhando incessantemente, onde a população passa pelas provas do trabalho, do lado financeiro, familiar, psicológico, que a Tua espiritualidade, Senhor, através dos benfeitores espirituais encarnados e desencarnados, sejam a favor de cada um de nós, reparando nossas forças para que possamos continuar na jornada evolutiva que conduz até vós. Pedimos a Tua paz, Teu amor e a inspiração, Senhor, para aprendermos cada vez mais o Santo Evangelho ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Gente, nessa noite de hoje, nós vamos refletir um pouco, como colocado o tema, sobre as relações no além-túmulo e também das relações de simpatia e de antipatia no além-túmulo. São reflexões tiradas do Livro dos Espíritos, das questões 700
274, que é a abordagem, até a questão 290, que nos traz justamente essas relações dos espíritos, ou seja, de nós mesmos, quando não estamos mais vestindo o nosso corpo. Tem pessoas que pensam que quando morremos, tudo acaba. Nada existe depois. Mas temos diversas, inúmeras evidências, relatos de que algo continua após a morte do corpo físico. Sabemos, ao longo da história, e também pela luz da doutrina espírita, que o espírito ele passa pelo fenômeno de nascer do corpo físico e do falecer do corpo físico, mas sem nunca sair da vida. Passamos pelo fenômeno de nascer e de desencarnar, também chamado de morrer, mas sem nunca sair da vida. A vida é um rio que corre sem fim. Continuamos sempre na vida. Podemos dizer que nós trazemos em nós essa característica do nosso Pai. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Nós somos imortais. Após termos sido criados por Deus, não morreremos. Passaremos diversas vezes pelo fenômeno de nascer e morrer do corpo físico, mas sem nunca sair da vida. E nisso a gente pode pensar, mas como nós iremos nos relacionar, ou como nós nos relacionamos quando nós não estamos mais vestindo o corpo físico? Quando a matéria retorna à matéria, como o espírito se comporta, com quem ele convive, como ele se relaciona e como nós, encarnados, nos relacionamos com estes espíritos. Na questão 274 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores espirituais da existência das diferentes ordens de espíritos. Resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E os benfeitores espirituais, eles respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O crescimento que os benfeitores aqui nos trazem, essa hierarquia, é do crescimento espiritual, do crescimento moral, ou seja, das virtudes que o espírito adquire enquanto estava encarnado, e ele aprende os valores evangélicos e progride na escala evolutiva. Sabemos, através da doutrina espírita, que existem três ordens, três classes, onde a primeira é onde estão os espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus. Os espíritos puros, também chamados de perfeitos. Na segunda classe, temos os espíritos mais esclarecidos, de ordem também superior. São aqueles que possuem mais virtudes espirituais, estão mais ligados ao lado espiritual do que ao lado material. E na terceira classe, na terceira ordem, existem aqueles espíritos que estão mais atrelados ao lado material, ao instinto animal, aos prazeres, à sensualidade, às drogas, onde trazem aquelas virtudes muito pouco desenvolvidas da paciência, da tolerância, da compreensão e, logicamente, do amor. A hierarquia que Kardec pergunta aqui são: os espíritos de primeira ordem exercem uma hierarquia sobre a segunda ordem? Em outras palavras, se um manda, o outro obedece?
E os benfeitores espirituais dizem que, sim, existe uma hierarquia, mas não é uma hierarquia daquela que nós conhecemos aqui na pátria espiritual. É uma hierarquia porque o espírito reconhece alguém muito mais elevado moralmente e ele sente um desejo irresistível de cumprir, de fazer, de atender aquele pedido, aquela solicitação, porque ele reconhece que é de ordem superior. É a mesma coisa que chegar para nós, o nosso Mestre Jesus, e dizer: amigo, você pode me ajudar aqui? Nós simplesmente ajudamos, porque nós sentimos a presença do bem. É por isso que nosso Mestre Jesus olha para aqueles pescadores, aqueles dois irmãos, e diz: segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles levantam-se e vão, porque reconhece a autoridade moral do Espírito. Então não é aquela ordem que nós conhecemos aqui do lado material, do chefe para com o seu subordinado, mas de uma hierarquia moral de perfeição. Quanto mais esclarecido, quanto mais perfeito, quanto mais próximo da primeira ordem na classe espiritual, maior a autoridade moral do Espírito, porque eles ensinam pelo exemplo. Que nós, quando vemos, nós somos tentados a agir conforme a boa solicitação. E Kardec, ele pergunta nas questões seguintes, né? A hierarquia dos espíritos, essa relação de subordinação de um espírito para com o outro acontece da mesma forma que, imagine que eu seja um soldado de das Forças Armadas e eu tenha o meu general, o capitão, o tenente. Eles, após desencarnados, e eu também, eu continuarei a ser um subordinado, desde que um dia foi meu capitão, meu tenente, o meu coronel, general? E os benfeitores dizem: não. Esses títulos, essa autoridade na matéria, vocês tinham na matéria. Cada um de nós passamos e temos a necessidade de evoluir e de crescer de acordo com aquele local, com aquelas pessoas, com aquela profissão que nós iremos progredir melhor. Isso independe das nossas relações materiais e de nossas conquistas materiais. Como assim? Sabemos de diversos casos, ou até podemos perceber, né, mesmo sem conhecimento nenhum da espiritualidade, a gente consegue perceber que em alguns locais parece que os chefes ou as pessoas que têm um cargo de chefia, eles aparentam ser mais grossos, menos compreensivos, né? Menos tolerantes, mais rígidos, parece que são mais embrutecidos. Enquanto isso, a gente vê o empregado com um sorriso nos lábios, tolerando toda aquela situação difícil e mesmo assim atendendo todas as pessoas, todos os clientes e até mesmo o seu superior de uma forma calma, paciente. Olha para os colegas de lado e diz: tenha paciência com ele, ele é assim. A gente vê, consegue perceber, sem espiritualidade nenhuma, que são pessoas que têm princípios morais de diferentes níveis. Mas por que isso acontece? Porque um precisa desenvolver cada vez mais a tolerância e tem suas próprias provas para suportar, e o outro também suas próprias provas para aprender e justamente tratar melhor as pessoas, a agir com mais tolerância, com mais respeito, com mais amor. Então essa relação de subordinado e insubordinado nós temos aqui no plano material. Quando desencarnarmos e formos às pátrias espirituais, essa relação acaba. Porque os espíritos, eles têm diferentes níveis, ordens de esclarecimento. O subordinado pode ser um espírito muito mais elevado do que o seu chefe.
Percebamos a exemplo do nosso Mestre Jesus. Carpinteiro, filho de mãe e de um pai muito humilde. E Herodes, um rei. Qual deles é o nosso governador espiritual? Qual dele é o espírito mais perfeito que pisou nessa terra e que é o nosso modelo e guia? Do próprio livro dos Espíritos, do próprio Evangelho, nos traz o caso de uma mulher que um dia ela foi rainha aqui no plano espiritual, no plano material, e é intitulado essa passagem de uma realeza terrestre, onde ela, uma rainha com inúmeros subordinados, e ela mandava e desmandava em tudo, porque era uma rainha. Tratava com indiferença muitas pessoas. E quando ela desencarnou, quando ela volta à pátria espiritual, ela diz, isso é um relato dela mesma. Ela relata que viu muitos dos seus subordinados, que um dia foram seus subordinados, muito mais elevados espiritualmente do que ela. Ela pensou que quando morresse, ela chegaria na pátria espiritual ainda sendo uma rainha. Então ela esperava ser muito bem recebida, ser muito bem acolhida e esperava ter servos no plano espiritual. E ela percebeu que ela era apenas mais um espírito em meio a tantos outros. E que tudo que ela tinha na matéria era apenas na matéria. E que no plano espiritual ela não carregava nada. Que a matéria ficou na matéria. E ela percebe que seus serviçais, seus empregados, muitos deles estavam numa categoria espiritual mais elevada, porque eles passaram bem pelas provas que tinham aqui no plano material. Já ela, nem tanto. Deixou-se envolver pelo dinheiro, pelo poder, pela influência e fez mau uso. Não ajudou as pessoas da forma que deveria e passou por esta frustração no plano espiritual e que sabemos perfeitamente que voltará, que voltou ou que voltará para reparar todas as falhas e dessa vez aprender mais uma vez a forma correta de agir. Então essa relação de subordinação, ela é momentânea enquanto estamos na matéria, mas quando nós retornamos à pátria espiritual, essa relação se acaba, porque somos espíritos e no livre-arbítrio que nós temos, alguns espíritos, eles crescem, evoluem, se adiantam mais rápidos do que outros. E nós iremos nos desenvolver mais rápido quando nós praticarmos as leis de amor, ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Uns aprendem a amar mais rápido, outros nem tanto. Mas somos imortais. Mais cedo ou mais tarde, conseguiremos amar, como ensinou o nosso Mestre Jesus. Kardec ainda pergunta aos benfeitores espirituais: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E os benfeitores espirituais, eles respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a subir. Essa é a sua missão. Podemos pensar nos nossos anjos da guarda. Qual é a missão do nosso anjo da guarda? O nome já diz. Vai nos guardar, nos proteger, nos aconselhar, para que nós reparemos os nossos próprios defeitos e para que nós não erremos. É essa a função de um bom espírito, de um espírito amigo, de um espírito do bem, de um espírito elevado. Já aqueles espíritos menos esclarecidos, de terceira ordem, esses são espíritos mais presos no lado material, nos sentimentos não condizentes com o amor. Então estes vão nos aconselhar às coisas não boas, vão nos aconselhar a brigas, a intrigas, a raiva, a inveja, ao ódio. E como é essa relação dos próprios espíritos? Como que os espíritos eles se relacionam na pátria espiritual? Da mesma forma que nós aqui na matéria. Sabe a afinidade? Aprendemos nos conceitos da ciência, da física, justamente lá na parte da eletroestática,
onde a gente diz os princípios da eletrostática, né? As cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de sinais iguais, elas se repelem. Isso é um princípio de eletrização. Mas quando falamos do lado espiritual, acontece justamente o contrário. São os iguais que se atraem e os opostos que se repelem. Como assim? Imaginemos que nós temos aquele grupo de amigos que todos nós temos. Nós nos afinamos com um grupo de amigos que tem outros costumes, que assistem outros programas, que leem outros livros? Geralmente não. Quando nós somos pessoas muito atreladas a festas, né, a noitadas, as baladas da vida, nós temos aqueles grupos de amigos iguais a nós, que nos acompanham nas festas, nas baladas, nas saídas. E nós convivemos com eles, conversamos com eles, brincamos com eles, nos entendemos e nos desentendemos com eles, porque eles são os nossos amigos aqui. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa mais religiosa, ligada ao meu templo religioso, ao meu centro espírita, à minha igreja, nós vamos ter aquele grupo de pessoas que gostam de estar em suas próprias companhias, de frequentarem as igrejas, os locais religiosos, de participar de eventos religiosos, de congressos espíritas. Ou seja, têm a mesma afinidade. Então, os espíritos que são, pode-se dizer, iguais nesse sentido de terem os mesmos gostos, eles se atraem. Por isso que quando chegam até nós pessoas que têm posturas diferentes de nós, que pensam diferentes de nós, que têm uma prática diferente da nossa, a gente naturalmente se afasta dessas pessoas, porque nós não nos afinamos com elas. Se são a pessoa que brigam muito, que são muito, como a gente chama aqui, né, arengueira, que brigam muito, que vive de falar mal da vida alheia, e a gente não tem esses mesmos costumes, naturalmente a gente se afasta delas, porque não nos faz bem, porque a gente não gosta. Então a gente procura pessoas mais comuns. Quando a gente desencarna, adivinha o que muda? Nada. Só não temos mais o corpo. É a mesma coisa de tirar a camisa, de tirar a calça, de tirar a bermuda. Eu mudei? Não, eu continuo sendo eu. Só que sem uma vestimenta. A mesma coisa acontece com o espírito. Então, as relações dos espíritos de simpatia e antipatia continuam da mesma forma. Quando nós estivermos na pátria espiritual, ou já saímos de lá e quando retornarmos, na pátria espiritual, os espíritos se afinam da mesma forma, tendo os mesmos gostos, tendo o mesmo proceder. Vão estar frequentando os mesmos locais, tendo as mesmas manias. São as mesmas pessoas. Elas não mudaram porque estão sem o corpo. Continuam da mesma forma. O espírito que frequenta muitos bares, muitas noitadas, muitas festas, não resiste a um fim de semana para poder ir beber, satisfazer os prazeres materiais, no sexo, nas drogas. Quando desencarnar, esse espírito vai fazer o quê? A mesma coisa. Vai ter os mesmos costumes, vai frequentar os mesmos locais, vai procurar as pessoas encarnadas e desencarnadas que têm os mesmos costumes. As pessoas que têm práticas mais calmas, mais serenas, que procuram locais religiosos, que gostam de ajudar uns aos outros sem interesse nenhum, quando desencarnarem, vão estar em locais que vai ter espíritos da mesma forma que eles. E é assim nesse livre-arbítrio que alguns espíritos vão se adiantar mais rápido do que outros, porque uns estão atrelados, presos nos prazeres materiais, nos lados corporais, físicos. Outros já estão desenvolvendo muito mais o amor, então estarão na presença de espíritos que são mais amorosos. Quando a gente assiste o filme ou lê o livro Nosso Lar, nós vemos isso perfeitamente. Que nas colônias espirituais, como o Nosso Lar, lá estão
não vamos pensar assim que o nosso lar, né, quem lê as obras, quem é espírita, né, pensa que o nosso lar é o paraíso, é o céu. Não, gente, não é. O nosso lar é bem aqui para dizer que é muito próximo da gente. A gente sai daqui, vai para alguma colônia espiritual que vai estar mais próxima da gente para nos receber. A gente vai compreender que nós desencarnamos. Vamos descansar, vamos repousar, vamos nos readaptar, porque nós estamos chegando de uma viagem aqui do plano material. Então nós vamos nos readaptar, nos lembrar, rever as pessoas, os nossos amigos. Seremos acolhidos na pátria espiritual, vendo todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, de forma alguma. Da mesma forma que quando nós vamos fazer uma viagem de serviço, uma viagem de trabalho, até de férias, quando a gente retorna dessa viagem, a gente vê um familiar, alguém nos recebe no aeroporto, na rodoviária, e a gente vê um, e depois vai para casa, e vê um vizinho, e vê um amigo, e vê um primo, e vê um parente, e assim vai. Da mesma forma é na pátria espiritual. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós não vamos ver todos os nossos familiares. Nós vamos ver um, depois vamos ver o outro, e a gente vai na esquina ver outra pessoa, e aí a gente vai se relacionando uns com os outros. Da mesma forma, quando nós gostamos da companhia de alguém que já se foi, quando estivermos lá, vamos gostar da companhia do mesmo jeito. E quando a gente vê em nosso lar também ainda, nós vemos André Luiz ainda no umbral, são espíritos da mesma forma. É eles mesmos, na perturbação dos pensamentos, eles conseguem fazer aqueles, como posso dizer, eles conseguem na sua perturbação projetar o que está em sua mente, naquele local, naquele ambiente escuro, cheio de lamas, de sofrimento, de dor. Isso é porque são muitos espíritos na mesma categoria de sofrimento, na mesma forma de dor e de não aceitando o progresso, que criam aquele local onde André ficou muito tempo. Mas como que os espíritos eles conseguem ir para as colônias espirituais mais elevadas ou até descer para menos elevadas, digamos assim? Ou seja, como os espíritos de primeira ordem retornam comunicam-se com espíritos de segunda ordem, com espíritos de terceira ordem, sejam estes encarnados ou desencarnados. Como é esta relação de simpatia? Os espíritos menos esclarecidos, cada um de nós vibramos em uma certa frequência. Os espíritos também. Os espíritos eles vibram em uma certa frequência. Os espíritos menos esclarecidos, eles têm uma frequência mais baixa. E os espíritos mais puros, eles têm uma vibração mais sutil, são muito mais esclarecidos, vibram em frequências diferentes. Sabe o nosso ouvido? Nós conseguimos ouvir ondas mecânicas, como a exemplo do som. Nós ouvimos o som que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Ou seja, uma frequência inferior a essa, nós não ouvimos. Uma frequência sonora superior a esta, nós não ouvimos. Mas todos nós sabemos que os nossos pets, os nossos cachorrinhos, eles escutam sons mais baixos e sons mais altos do que nós. Por que isso acontece? Porque eles captam uma frequência diferente que nós não conseguimos ouvir. Da mesma forma são os espíritos. Eles vibram em frequência que nós não vemos e que nós não ouvimos. Nós não estamos na mesma frequência, mas os espíritos mais esclarecidos, eles conseguem baixar a sua vibração para que possam se comunicar com os espíritos menos esclarecidos. E por que eles fazem isso? Para ajudar. É a mesma coisa que os nossos anjos da guarda fazem conosco. Eles baixam um pouco a vibração para que a gente possa conversar com eles. É por isso que nós devemos orar, pedindo a intuição dos benfeitores espirituais, porque através da oração nós elevamos os nossos padrões vibratórios a favor da espiritualidade mais alta, e aí nós conseguimos atingir a frequência dos pensamentos dos nossos benfeitores espirituais, e através de um pensamento que passa por nossa mente, nós vamos saber o que fazer. Nós elevamos-nos e iremos nos elevar cada vez mais quando nós estivermos nos valores morais evangélicos do amor,
do perdão, da compaixão, da tolerância, ou seja, dos valores que nos ajudam a crescer. Agora, quando nós estivermos na raiva, na cobiça, na inveja, na intriga, no rancor, nós estamos em qual frequência vibratória? Se não de espíritos que vibram na mesma frequência do que nós, da raiva, da cobiça, da inveja. É por isso que tem pessoas que vivem dizendo que estão passando por um problema, por uma tribulação. E passa-se tempos, anos, e as pessoas reclamam da mesma coisa. Quando você vai ver, é porque a pessoa continua sendo a mesma pessoa de sempre. Ela não mudou. Ela continua reclamando das mesmas coisas. Ela continua tendo as mesmas companhias espirituais. Não porque os espíritos ficaram com ela para sempre, mas os espíritos podem até seguir, evoluíram, mas ela ficou. Então chega outro espírito na mesma frequência e vai fazer ela brigar, ter intrigas e picuinhas da mesma forma, porque eles conseguem comunicar-se, porque estão na mesma frequência vibratória. E quando nós desencarnamos, como é esta relação? Não mais do espírito para com o corpo, né, como na matéria, mas de espírito para com espírito. Se nós temos uma desavença com um amigo, com um colega do trabalho, se nós não nos comunicamos, brigamos sempre, quando nós desencarnarmos, tanto eu quanto a pessoa, nós não vamos virar amiguinhos, como a gente costuma dizer aqui, né? Não vamos virar coleguinhas, como a gente costuma dizer. Continuaremos com as nossas desavenças. Continuaremos não gostando um do outro. Só estamos sem um corpo. Nada mudou. Mas quando nós nos evoluímos, e a outra pessoa também, quando nós nos adiantamos, quando a gente atinge uma idade mais madura, a gente vê que nós brigamos, que nós nos desentendemos, que nós guardamos rancor por muito tempo, por coisas tão pequenas. Se somos espíritos imortais, por que nós vamos guardar por tanto tempo, por séculos, milênios, se o caso for, por uma desavença de um dia, de 2 dias? Sabe quando nós somos crianças e nós estamos em uma sala de aula e um coleguinha pega uma caneta ou quebra uma caneta nossa ou escondeu uma borracha, um lápis, e depois a gente descobre e fica com raiva e fica um dia sem falar ou 2 dias, e depois que a gente cresce, quando estamos mais adolescentes, a gente diz assim: lembra daquela vez que eu peguei sua caneta escondido e que você passou uma semana sem falar comigo? E as pessoas começam a rir, porque sabem que aquilo foi algo muito pequeno, muito simples, muito bobo. Quando os espíritos se adiantam, vão perceber que as desavenças que temos hoje em dia são coisas pequenas, são coisas pueris, da mesma forma que o adolescente percebeu que a desavença quando criança foi de uma coisa pequena. Assim são as relações. Quanto mais nós nos adiantamos moralmente, mais nós iremos ver que nós guardamos rancor sem necessidade alguma, que nós brigamos sem necessidade nenhuma. Quando nós compreendemos que todos nós estamos nessa escala evolutiva, que nós temos o livre-arbítrio, que uns caminham mais rápido do que outros, nós vamos ver que todos nós somos iguais, que não somos melhores do que ninguém, e que todos nós queremos e seremos perfeitos, porque foi para isso que Deus nos fez, para sermos espíritos evoluídos. Então vamos ter cuidado. Quais são os espíritos que se comunicam conosco com mais facilidade? Porque se nós temos uma desavença muito grande com uma pessoa, ao ponto de não ser mais rival, mas inimigos, e um de nós desencarna primeiro do que o outro, acha que nós que estamos presos na inimizade, no ódio, na treva, nós nos desprendemos do corpo e vamos direto para o paraíso? Não iremos. Se nós estamos presos na raiva, na ira, nós estamos presos na pessoa. Se você prestar bem atenção, vai ver que aquela pessoa
que tira sua paz, você pensa nela constantemente. Você passa muito tempo pensando nela. E ela em você. Porque vocês estão ligados fluidicamente, eletricamente. É por isso que pensam muito um no outro. E se um dos dois perde o corpo físico, esta ligação continua. E vemos os casos de obsessão. É quando o espírito daquele que um dia foi meu inimigo fica preso a mim. E aí se faz necessário os tratamentos espirituais e o tratamento próprio de transformação moral que o Espiritismo tanto bate na tecla, de nós nos desprendermos das nossas vidas de, como posso dizer, de coisas materiais, de prazeres mundanos, de coisas que não crescem, apenas que nos faz desfrutar da materialidade e que progresso moral nenhum nos traz. É quando a gente diz, nos tratamentos espirituais, você vai ter que passar um tempo sem consumir bebida alcoólica. Você vai passar um tempo sem frequentar bares, festas, o álcool, o cigarro, as drogas. Você vai precisar de um tratamento de passe. E nesse tratamento você vai ter que se abster de algumas coisas. Porque caso contrário, como nós vamos quebrar essa ligação espiritual entre o desencarnado e o encarnado se eles continuam vibrando sempre na mesma frequência? Quando acontece a desobsessão, ela pode ocorrer porque o espírito foi elevado ou porque o espírito simplesmente desistiu porque não consegue mais se comunicar com o seu obsediado. Porque ele fala e o obsediado não escuta mais. Estão em frequências diferentes, não se importam. Então o espírito cansa. É como diz o ditado, né? Como é que eu trato de uma desobsessão? Diz, rapaz, você vence pelo cansaço. Como assim? Você deixa ele lá. Um dia ele cansa e vai embora. Um dia ele percebe que ele está preso e a sua vida continuou. E o espírito diz, se ele está progredindo, então eu também consigo progredir. Se essa pessoa que eu guardo raiva, ela está evoluindo, então eu também mereço evoluir. Então eu vou deixar ela e vou cuidar da minha vida. Muitos casos de desobsessão acontecem assim, quando o espírito se toca que ele precisa crescer e evoluir e se desprende do obsediado. Mas é porque conseguiram mudar a frequência vibratória, conseguiram mudar quem ele está ouvindo. E aí nós vemos. É por isso que tem os nossos amigos espirituais, né? Eu esqueci qual o espírito que se apresentou como um preto velho e diz, quando vier um pensamento negativo na cabeça, faz uma prece. Por que ele diz isso? Porque é para quebrar esse pensamento negativo que está em nós, para que a gente não se afine com espíritos que estão pensando da mesma forma. Aí a gente quebra esses pensamentos negativos através de uma prece. Só em não ficar no lado mal, ruim, de baixa vibração, já ficamos bem. E através da prece nós iremos vibrar numa frequência mais sutil e conseguiremos ouvir os benfeitores espirituais. E essas são as relações que temos. De ouvir, de se comunicar através dos espíritos e como eles se comunicam. Então, das mesmas formas que nós temos os nossos grupos de amigos, os espíritos também têm os grupos de amigos deles. É por isso que existem camadas, níveis espirituais, colônias espirituais. É por isso que dizem que os espíritos inferiores, eles são muito organizados. Mas são alguns, porque existem classes entre essas ordens espirituais de espíritos sábios, pseudo-sábios, espíritos neutros. Existem aquelas pessoas altamente inteligentes e que são ateias e que fazem o mal. Quando desencarnam, o que acontece? Nada. Continuam da mesma forma. Elas continuarão fazendo o mal. E são espíritos altamente inteligentes. Então farão o mal de uma forma orquestrada e inteligente. Da mesma forma, os espíritos bons são já inteligentes, são puros, também irão se organizar para fazer o bem. Da mesma forma que existem pessoas boas e pessoas
abre aspas, ruins, fecha aspas, existem espíritos bons, abre aspas, e espíritos ruins. Nada mudou, só estamos sem o corpo. Agora, quais os amigos que nós estamos escolhendo? Quais os locais que frequentamos? Quais as práticas que temos como quando estamos nestes locais ou com os nossos amigos? Já prestou atenção que quando você muda de frequentar certos locais, sempre tem aqueles amigos que dizem: você mudou, você não quer mais saber da gente, você não fica mais conosco. E a gente diz: vamos pro centro espírita comigo. E a pessoa nunca vem. É porque ela está numa frequência vibratória e você começou a mudar a sua. Da mesma forma que se eles convidarem mais vezes, você pode até ir. É porque nós estamos oscilando ainda a nossa frequência vibratória e assim ficaremos durante toda a encarnação. Agora nós aprendemos a ouvir, valorizar e a proceder conforme as vibrações da espiritualidade amiga. É uma prática e isso vem de nossa transformação. Isso vem de nosso estudo e da nossa conduta moral. É por isso que um dos lemas do Espiritismo é: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater as suas más inclinações. É por isso que os bons espíritos fazem isso, nos ajudam a combater as nossas más inclinações. Então é desta forma que nós nos relacionamos com os espíritos, que os espíritos relacionam-se com eles mesmos, pela afinidade. Os espíritos que estão menos esclarecidos, nas frequências mais baixas, eles não conseguem nem sequer ver os espíritos mais esclarecidos, porque vibram em uma frequência diferente. Mas se o espírito mais esclarecido, mais elevado, quiser ser visto, ele baixa a vibração e eles conseguem se ver e se comunicar. E essa comunicação acontece pelo fluido universal, que é a energia, que é esse fluido que tem em todo o cosmo, em que o espírito toma uma parcela deste para fazer o seu perispírito e também para animar o corpo físico. Então, quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos valorizando? Quais as relações que nós estamos tendo com os espíritos? Quais os espíritos que são nossos amigos? São os que nos induzem ao mal ou ao bem? Quem nós estamos ouvindo? Como nós estamos procedendo? É uma autoanálise. É só ver o que você pensa, o que você faz, o que você está deixando de fazer. Como procedemos no dia a dia? Quando nós deixamos de fazer aquilo que sabemos que é bom, como nós nos sentimos? E por que deixamos de fazer? Ou porque realmente não pôde? Ou porque nós sabíamos e não quisemos? Sabemos lá no fundo o certo a ser feito. Cabe a nós fazer. Cabe a nós proceder da forma que nós iremos crescer e evoluir, ajudando-nos mutuamente no progresso de cada um. Eu agradeço a cada um de vocês que está conosco e convido mais uma vez a fechar os vossos olhos, a levar o pensamento ao alto e todos juntos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma vez estarmos aqui unidos em pensamento, estudando essa doutrina maravilhosa que nos convida a cada dia a sermos pessoas melhores. Agradecemos por todas as dificuldades que temos, pois elas nos forçam a sermos pessoas melhores, a exercitarmos a inteligência, a sabedoria para lidar com as situações e assim progredir na escala evolutiva que conduz até vós. Agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa casa,
que pode ser luxuosa, que pode ser tão simples, mas que nos recebe nos dias de muito sol, de muita chuva, nos dias alegres e nos dias tristes. Obrigado, sim, pelo dom da vida, pelas oportunidades de crescer. Continua com cada um de nós, para que juntos possamos, sem desviar os passos, caminhar até Ti. Nos protege, nos ilumina e nos abençoa, hoje e sempre. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a Vera, a Souza, a Andréia, a Kátia, a Gisele, a Cíntia, ao Eduardo. Muito obrigado. Que nosso Pai Celestial abençoe a cada um de vós. Boa noite.